Meu nome é Manuela Cordeiro, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em logoterapia e análise existencial. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico. Então, na semana passada nós falamos sobre ansiedade, né? Nós falamos como a ansiedade é normal, faz parte das nossas vidas e que existem também transtornos de ansiedade. A síndrome do pânico, ela é um transtorno de ansiedade e ela vai ter algumas características específicas. Entre elas, os ataques de pânico recorrentes e inesperados. Isso quer dizer o quê? Que vai ter uma certa frequência com que eles acontecem e que não vai ter um estímulo, digamos assim, específico. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma fobia, ela pode ter uma fobia de insetos, tem uma fobia, por exemplo, tem pessoas que têm fobia de sangue, tem pessoas que têm fobia de algum animal, como um cachorro, tem pessoas que têm fobia de cachorro. A síndrome do pânico, ela não tem algo discriminativo, né? Algo que eu estou com medo. Esse medo intenso, ele surge, eu posso ter acabado de acordar, eu posso estar jantando, eu posso estar passeando em algum local, eu posso estar no trabalho e ter um ataque de pânico, que é o quê? É um surto abrupto de medo intenso e desconforto intenso, que alcança assim, um pico muito elevado em pouco tempo. Então, a primeira característica, né, essa questão de que eles são recorrentes, os ataques inesperados, ou seja, não tem um estímulo. Eu gosto muito de um livro que ele fala o seguinte, ele compara com o alarme do carro, né, para exemplificar. Porque o alarme do carro, ele vai soar, né, na hora que tiver um perigo, quando o ladrão estiver roubando, alguma situação assim que ele deveria tocar, mas às vezes o alarme do carro ele toca sem ter realmente um perigo acontecendo naquela situação, né? E aí a gente compara com a síndrome do pânico, né? Então tá tocando aquele alarme, né? Tá aquele medo intenso, mas não existe nada ameaçador real acontecendo ao meu redor, né? Então é uma das características da síndrome do pânico. Vão ter alguns sintomas físicos, né, que eu vou estar colocando aqui, que podem acontecer. É importante que tenha pelo menos 4 deles, né, para a gente poder ir verificando esse processo. Palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, calafrios, parestesias, desrealização, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer. Então tem alguns sintomas que podem aparecer dentro desse contexto da síndrome do pânico, né? Que vão ser diferentes de uma pessoa para outra, né? Uma pessoa pode apresentar tais sintomas, a outra vai apresentar outros sintomas, é algo muito particular. Então, uma outra característica, né, que é bem comum na síndrome do pânico é o receio que a pessoa tem de ter novamente um outro ataque. E também alguns pensamentos catastróficos que ela pode ter relacionado a esse ataque de pânico, como por exemplo que vai ter um infarto, ou que vai desmaiar, ou que vai perder o controle, alguns tipos de pensamento que geram um incômodo grande a essa pessoa, por causa da própria intensidade dos sintomas físicos, né? E a partir do momento que ela vai compreendendo como são os processos da síndrome do pânico, o que está acontecendo com ela, normalmente a gente consegue ter algumas melhoras nesse sentido, né? Então, é muito comum a pessoa, quando tem um ataque de pânico, ela ir para uma emergência, tá? Então, na emergência, o médico faz todos os exames e se for realmente uma questão do pânico, não, por exemplo, não vai dar que tem um problema cardíaco, não vai dar essas outras realidades. Por quê? Porque é um ataque de pânico, não seria essa outra realidade, né? É importante o diagnóstico médico, tá?
Não sou eu sozinha que vou diagnosticar, eu tenho síndrome do pânico, ou aquela pessoa tem síndrome do pânico, né? A gente precisa ter a responsabilidade de buscar um acompanhamento profissional, né? Precisa de um médico. Depois que diagnosticado, vai precisar também de uma psicoterapia, né? O tratamento alinhado da psiquiatria com a psicologia, com a psicoterapia, vai dar um efeito muito bom, vai ser fundamental no tratamento da síndrome do pânico. Passa por um processo de psicoeducação, como eu disse no início, logo quando você começa a compreender o que está acontecendo contigo, começa a compreender o que são o que é essa parte física que está acontecendo, o que é essa parte emocional que está acontecendo, quais são esses pensamentos que estão relacionados. A partir do momento que você vai compreendendo, né, fundamental no tratamento da síndrome do pânico, né, eu conhecer direito, eu conhecer bem o que é a síndrome do pânico. A gente vai passar por processos de técnicas de relaxamento, de respiração, vão ter processos de manejo desses pensamentos, da gente ir falando sobre essas vivências e elaborando essas vivências, e assim, no decorrer do tempo, vão acontecendo os momentos em que a pessoa vai enfrentar também situações, e ela vai aprendendo com alguns instrumentos, com alguns repertórios que ela vai adquirindo, a manejar com essa síndrome do pânico, que vai gradativamente diminuindo e melhorando este quadro, né? E se em algum momento voltar a acontecer uma crise grande de ansiedade, essa pessoa já tem todos os recursos para poder manejar com eles tranquilamente e melhorar e sair dessa realidade. Então, esse é um resumo, né, breve da síndrome do pânico, alguns pontos importantes, né, acerca dessa realidade clínica. Como eu disse no decorrer do vídeo, é importante buscar um médico, né? O médico quem vai dar o diagnóstico da síndrome do pânico, não será outra pessoa. E buscar também o acompanhamento psicoterapêutico. Hoje a terapia ela é muito eficiente no tratamento da síndrome do pânico. Nós temos resultados excelentes. Acredito muito também na terapia cognitivo-comportamental, né? As técnicas da terapia cognitivo-comportamental são muito boas no tratamento da síndrome do pânico. E fica aqui esse vídeo breve, né, com algumas orientações. Qualquer dúvida pode estar perguntando, pode estar conversando, né? Não vamos confundir que às vezes a gente pode ter esses medos intensos, essas ansiedades intensas, mas podem estar relacionados a outras realidades que não a síndrome do pânico. É por isso que a gente precisa de uma orientação profissional. Busque o médico se você percebe que você está tendo alguns sintomas. Busca o profissional de saúde, que ele vai te orientar, ele vai cuidar com todo carinho de você, e você vai passar por essa realidade, você vai passar por esse momento e vai conseguir superar, tá bom? Um abraço e até mais.